não sou profeta, mas há 4 meses atrás eu fiz um vídeo sobre os problemas e os perigos de expormos nossos filhos, sejam eles bebês ou crianças, na internet. Também falarei sobre a França, que pela primeira vez no mundo quer criar uma lei para proibir os pais de exporem seus filhos na internet. Para quem não me conhece, meu nome é Larrayon Nascimento. Sou fotógrafo há 15 anos. Em 2019 eu fiz uma pós-graduação em psicanálise e o tema de pesquisa do meu TCC foi a correlação da fotografia e a psicanálise, que eu ainda tenho estudado bastante. Eu preciso trazer essa introdução a vocês que podem ser novos no canal, a entender exatamente o que eu vou expor aqui, porque fotógrafos lidam com a imagem das pessoas, mas preciso também que vocês entendam o comportamento gerado nessas pessoas com as imagens, de como elas deveriam agir de uma forma saudável. A minha ideia é trazer sugestões, ou melhor, reflexões, não através do senso comum, nem trazer meus achismos ou convicções sobre esse tema e outros assuntos. Caso vocês queiram saber mais sobre o meu trabalho, vejam os vídeos anteriores do canal. Aqui na descrição do vídeo também tem links do meu site pessoal com fotografias que eu já fiz, meu Instagram, LinkedIn, quem quer ver o meu currículo e e-mail para contato. Agora em abril, saiu uma reportagem no jornal alemão DW, que a França foi o primeiro país do mundo a propor uma lei para proibir os pais de postarem fotografia dos seus filhos na internet. Apesar de eu já ter feito um vídeo sobre isso, nós vamos estudar um pouco mais sobre essa reportagem e eu quero colocar novas colocações. Bom, eu até aconselho aos pais que estejam sempre atentos a esse problema. E talvez você pense, mas esse problema é lá na França, eu moro no Brasil, o problema não é a localidade geográfica, até porque nós latino-americanos somos os que mais se expõem nas redes sociais. E isso é um hábito cultural nosso, que eu acredito que nós deveríamos modificar. Quando temos atitudes como essa, pensamos com o nosso eu, pai ou mãe, sempre alinhado ao pensamento de tomarmos muito cuidado com os nossos filhos, mas olhamos sempre para nós mesmos e nunca pensamos nas consequências nem das crianças. E eu ressalto que aqui no Brasil a maioria das leis são muito complexas e muitas vezes usamos o nosso emocional quando vemos leis como essas sendo aprovadas, que geralmente são pensadas no agora, para resolver um problema de imediato. E geralmente nós queremos resolver as dores dos nossos problemas da mesma forma como tomamos um remédio para dor de cabeça, algo que venha rápido. E nós, como população, às vezes ficamos muito eufóricos com determinadas leis sendo aprovadas. Mal sabemos o que a lei diz na verdade. Não muito diferente dos políticos. Nunca pensamos a longo prazo, que geralmente as consequências serão mais prejudiciais se a lei nem tivesse sido aprovada. E nós, como pais, queremos controlar os nossos filhos, querendo colocar eles dentro de uma caixinha que nós construímos com uma falsa impressão de cuidado. E nós queremos mostrar ao mundo como nós somos perfeitos e que nós estamos agindo da maneira correta, fazendo o bem para os nossos filhos, que muitas das vezes não é bem assim. E eu repito, isso é um hábito cultural dos países latinos. E na reportagem que eu citei anteriormente, tem uns pontos bem interessantes que nós poderíamos acrescentar no vídeo que eu já falei no assunto. Então eu vou pegar um trecho aqui da reportagem que diz: o que os pais descrevem como fofo, às vezes é visto pelas crianças como incrivelmente embaraçoso, explica a consultora do Fundo Alemão para Crianças. E se algo assim entra em circulação pública, é claro que pode se tornar alvo de bullying, insultos e comentários de ódio. E aqui eu concordo, a maioria dos pais expõe seus filhos de forma vergonhosa, que para eles não tem nada a ver.
e isso pode colocar os seus filhos numa enrascada. Algumas crianças, quando elas se tornam adultas, também não gostam de ver algumas fotografias, porque lembram algum trauma, humilhação que sofreram lá na infância, que às vezes os pais acham que não tem nenhuma ligação ou nem sabem o que realmente aconteceu. Tem pessoas doentes na internet, que às vezes só querem realmente expor as suas dores em formas de comentário. E alguns pais recebem esses comentários que afetam tanto as crianças como os pais de forma inconsciente. Recentemente eu vi aqui no YouTube mesmo o relato de uma mãe muito assustada com os comentários que foram direcionados aos seus filhos, que eram muito ruins. Percebi o quanto a mãe estava assustada e triste com a situação. Se você se expõe de alguma forma na internet, você vai receber críticas e você deve estar pronto para isso. É claro, é muito diferente quando nós estamos na nossa vida social, que é totalmente diferente da internet, onde muita gente se esconde atrás de um avatar. Se vocês verem vários vídeos que eu já postei aqui no canal, eu já falei muito do psicanalista Winnicott, que é um psicanalista que eu estudo bastante. E, a grosso modo, nós podemos entender que muitos comportamentos dos pais afetam a vida inteira de uma criança. O ambiente que aquela criança cresceu vai moldar ela pelo resto da sua vida. Hoje muitas pessoas falam sobre depressão, ansiedade. Quando você sempre vê algo negativo em alguém, lembre-se que nunca nós vamos saber o que a pessoa adulta hoje passou lá na infância. É por isso que nós devemos cada vez mais tomar muito cuidado como nós agimos com os nossos filhos. E tome muito cuidado quando você olha para a vida do outro. Quando você ataca o outro, você está atacando a si mesmo. Outro ponto que eu sempre falei aqui no YouTube também está aqui na reportagem. Vamos lá. Aqui na reportagem diz, ela aponta que as imagens podem ser um problema mais tarde em um processo de seleção para emprego. Por exemplo, quando o departamento de RH de uma empresa resolve pesquisar no Google sobre determinado candidato e se depara com fotos realmente desagradáveis. Também não é apenas as fotos desagradáveis, mas outras coisas podem acontecer quando essas crianças se tornarem adultas, sendo julgadas com aquilo que foi exposto sobre ela na internet. Imagina os pais que falam sobre o temperamento da criança na internet e um recrutador vê isso. Vamos para um outro extremo. Imagina uma investigação criminal que pode afetar como um investigador pode ver um suposto suspeito. Quantos julgamentos já aconteceram de pessoas que eram inocentes, que pegaram detalhes da vida da pessoa para denegrir a imagem delas durante um julgamento ou até numa investigação? Isso até me lembrou um filme que eu assisti há muitos anos atrás que conta a história real de uma escola que foi acusada injustamente de maltratar crianças. O nome do filme é Acusação, de 1995, com o ator James Woods, que ele é um advogado que defende essa escola. Então entendam como é perigoso publicarmos não apenas fotos, mas também falar sobre como vivem, temperamento e o comportamento dos nossos filhos na internet. Isso pode causar um pré-julgamento dessa criança lá na fase adulta. Outro vídeo que eu também aconselho vocês a assistirem é Conselhos e Palpites na Maternidade. Vocês vão começar a entender por que eu fiz esse vídeo, às vezes ele parece não ter nada a ver com fotografia, mas eu falo muito dessa questão de comportamento. E a gente vê muitos pais que comentam sobre problemas que estão passando com familiares ou amigos, e muitas das vezes enchem, na verdade a gente tem que usar essa palavra, enche o saco trazendo soluções, isso aqui vai solucionar o teu problema, ou pessoas mandando receitas médicas, dizendo como é que você deve agir. Eu e minha esposa, nós somos muito reservados, na verdade eu sou mais. Quanto menos ela se expõe, menos as pessoas começam a se intrometer na nossa vida. Não comente sobre a sua vida pessoal com parentes, com amigos. Seu filho está com algum problema? Busque um médico. Você está passando por algum problema com temperamento? Busque um psicólogo. Ou seja, sempre busque profissionais que podem te ajudar no problema que você está passando. Não compartilhe isso com pessoas que não vão poder te ajudar, que muitas das vezes vão palpitar, vão falar coisas que vão te encher de informação na sua cabeça e você não vai saber como tomar uma decisão por causa dessas milhares de informações que as pessoas colocam em você. Esse é um dos motivos pelo qual eu e minha esposa a gente não expõe. Quando já passou toda a tempestade, nós comentamos, a gente levou o Lia no hospital, a gente foi para o hospital, passamos por isso, e
o assunto é encerrado aí. Isso vai ajudar muito a vocês tomarem decisões corretas. Essa reportagem também fala algo que eu já disse no vídeo 10 dicas sobre privacidade na internet, sobre as pessoas que expõem a intimidade do celular, da sua fotos de casa, quarto, nome de criança, dados, data de nascimento e principalmente a escola onde ela estuda. Para essa questão de privacidade, eu vou falar sobre Rebecca Schaeffer. Você sabe quem ela foi? Ela foi uma atriz americana que foi muito famosa lá nos anos 80 e ela começou a ser perseguida por um fã, por ela não ter correspondido o amor que ele sentia por ela, né? Ela não correspondeu ao amor. Um dia esse fã foi na casa dela e tirou a vida dela. Por que eu estou utilizando o exemplo dessa atriz? Atualmente é muito comum o famoso stalker aqui na internet, das pessoas que são aficionadas por celebridades. Lembre-se, a internet também tem suas celebridades que não são atrizes que foram para Hollywood, que não são cantores que sobem no palco, mas são pessoas que são muito conhecidas na internet. E existem muitas histórias de criadoras de conteúdo, de influencers que foram perseguidas por pessoas, o famoso stalker. Ou seja, isso pode atrair até pessoas que querem fazer algo ruim com o filho de vocês, da mesma forma como aconteceu com essa atriz. Lembrando que esse fazer algo ruim tem palavras que eu não posso usar aqui, justamente por não trazer problemas para esse vídeo, mas eu acredito que vocês entenderam. Cuidado com o que você tem informado na internet. Outra coisa que a reportagem fala é um relatório alemão do Jugendschutz, acho que é isso que se fala, que tem uma parceria com o governo federal deles. Esse relatório aponta que o Instagram é muito usado, abre aspas, pessoas com interesses, 3 pontinhos em crianças, onde essas pessoas pegam as fotos que tem na internet dessas crianças e compartilham em grupos. E isso eu também falei em um vídeo aqui no YouTube. Imaginem que o TikTok é muito pior do que o Instagram nesse sentido. Inúmeras reportagens já têm criticado a forma como o TikTok trabalha e a cultura que foi criada através dessa rede social. Eu, inclusive, tenho muitas críticas a essa rede social, que, na minha opinião, deveria ser apenas para maiores de 18 anos. Eu fui baixar o aplicativo e, antes mesmo de eu criar uma conta, dizer a minha idade e meus interesses, já aparecia diversos vídeos extremamente recomendado para maiores de idade, onde tem crianças que fazem coisas que não deveriam. Há alguns anos houve a história de uma atriz aqui do Brasil de apenas 15 anos de idade, ou seja, menor de idade, que já postava fotos extremamente... que palavra eu usaria? E ela recebia a mensagem de um homem casado que... ela. E a minha questão é, onde é que estavam os pais dessa criança naquela época? Eu até vejo alguns perfis aqui na internet que está lá escrito administrado pela mãe, mas você olha o perfil e os trabalhos que esses criadores de conteúdo fazem são menores de idade com foto extremamente indo nesse sentido. E é tenebroso ver a exploração dos filhos dessa forma. Um pequeno trecho dessa reportagem também fala sobre um projeto de lei que o tema prevê que, em caso de divergência entre os pais, que possam ser adotadas, inclusive, ações legais para proibir um dos pais de postar ou compartilhar foto dos seus filhos sem a permissão do outro. E em casos extremos, os pais podem até perder o direito de controlar o direito de imagem dos seus próprios filhos. Sabe quando isso aconteceu? Muito antes da internet. Vocês lembram do ator mirim Macaulay Culkin? Quem é das antigas deve lembrar dele, do filme Esqueceram de Mim. Os seus pais, eles brigavam pela guarda dele, porque o pai que fica com a guarda dessa criança recebe todo o dinheiro que ele recebe através dos filmes. Os dois se separaram e tinha essa briga que, na época, muitos jornais noticiaram isso. E aí eu quero que vocês imaginem como ele cresceu vendo seus pais brigando pela sua guarda e eles percebendo que não era exatamente por amor a ele, mas era pelo dinheiro que ele recebia. Muitas vezes os pais também brigam com os empresários que acabam com a carreira dos próprios filhos. Recentemente, a atriz da série Modern Family, Ariel Winter, relatou abusos físicos por parte da mãe. A atriz Drew Barrymore também passou por isso com seus pais. O ator dos anos 80, Corey Feldman, Jeanette
McCurdy e sem contar com o Michael Jackson. São muitas histórias, é briga por fama, dinheiro e controle. A história da cantora e atriz Miley Cyrus é bem interessante também, pois ela mesma disse que desde criança ela sempre foi... E ela chegou a aparecer seminua com apenas 16 anos de idade na capa de uma revista. Ela mesma disse que nem lembra direito como é ser uma criança. Apesar de eu estar citando alguns artistas que são muito grandes, mundialmente conhecidos, muitos influencers não precisam ter muitos seguidores para ter uma fama semelhante a que esses artistas têm. A Miley Cyrus falou que sempre tinha alguém que controlava tudo o que ela tinha que fazer, desde roupa até o que ela deveria falar. A mesma coisa acontece com esses influencers. Aparecem pessoas com publicidade dizendo como eles devem se comportar, o que eles devem vestir, e a maioria deles nem são maiores de idade. Este eu acredito que seja o terceiro vídeo do canal que eu cito o livro... Este eu acredito que seja o terceiro vídeo do canal que eu cito esse livro, Fábrica de Cretinos Digitais. Ele fala exatamente sobre o comportamento de crianças em frente a telas de tablet, celular e videogames. Leiam esse livro, papais. Porque hoje estamos escolhendo uma geração viciada em celular como se fosse viciada numa droga pesada. Inclusive, aqui no YouTube você pode ver muitos vídeos de pais que tomaram os celulares dos seus filhos e eles destruíram uma casa inteira. Recentemente eu vi um vídeo de um bebê que já era viciado em celular. Quando o pai tomou o celular, a criança ela começou a fazer um escândalo que eu nunca vi nenhuma criança fazer uma birra como aquela. Quando o pai devolveu o celular, a criança parou. Ou seja, isso é praticamente como se fosse um vício em drogas. Inclusive tem histórias que já relatam de professores que tomaram o celular de um aluno e eles foram agredidos por esse aluno. Quando você vê isso acontecer em usuários de drogas? Se você hoje é pai ou mãe e tem um filho que acessa muito a internet, usa o celular ou computadores, com certeza você vai ter muita dificuldade em retirar isso dele, porque ele está viciado nisso. Com certeza você vai precisar de um acompanhamento profissional, que seria um psicólogo, para te auxiliar com isso. Mas eu vou te dizer o que eu acho. Infelizmente, vai ter muitos pais indiferentes que preferem não mexer nesse vespeiro e vão preferir deixar tudo do jeito que está. Mas eu só digo uma coisa para vocês. Lá no futuro você vai colher tudo isso que você deixou de fazer hoje pelo seu filho. Meu filho fez 1 ano recentemente e foi quando eu, pela primeira vez, postei uma foto do rosto dele. Inclusive, quando assinamos contrato com as 2 fotógrafas que fotografou tanto o parto quanto o aniversário dele de 1 ano, incluímos uma cláusula no contrato dizendo que nós não permitimos que as fotos dos nossos filhos estivessem na internet. Bom, para concluir, o que eu acho dessa lei na França? Eu não acho que deveríamos ter leis assim, e eu concordo com um dos entrevistados dessa reportagem que disse que a educação é o principal meio para proteger tanto a nós quanto nossos filhos. E se vocês prestarem atenção, isso é o que eu falo aqui nos vídeos do meu canal, porque o meu foco é vocês entenderem exatamente a importância da imagem de vocês na internet. E eu já falei isso inúmeras vezes. Por isso que eu disse que eu me sinto um profeta na hora de ver uma reportagem como essa e pensar em todos os vídeos do canal que eu já criei e falei praticamente as mesmas coisas. É interessante porque Deus não leva em conta o que erramos no passado quando éramos ignorantes, mas agora vocês têm conhecimento e devem se arrepender e ir atrás da reparação disso. Busquem conhecimento. Essa é a minha intenção. E eu farei mais vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Se inscreva, comente aqui embaixo o que vocês acham dessa lei, o que acharam do vídeo e ideia para novos vídeos aqui no canal. E até breve.